sou Erika Ferreira e dando continuidade aos reviews de Tex Willer, as aventuras de Tex quando jovem, chegamos à última edição deste arco que se iniciou no número 18 e se encerra neste aqui que é o número 23. Esta edição intitulada de Nas Mãos da Lei. Então um arco aí com 6 edições, devo dizer para vocês que foi um dos meus preferidos. Acho que desta coleção eu tinha gostado bastante do A Dama da Pinkerton, que era o surgimento do Mephisto, mas agora tem uma quedinha por este. Acho que até agora este tomou o lugar de favorito. Ele me lembra um pouco a minha história favorita, que é o Entre Duas Bandeiras, porque aproveitando para fazer o balanço, neste arco o Tex ele está um pouco do lado do exército americano e um pouco do lado dos Seminoles, conciliando ambos para que eles cheguem num acordo de paz, e ele faz isso no meio de uma guerra entre um e o outro sem derramamento de sangue. Então este é o ponto principal, a principal característica deste arco. Então, em termos de história, esta é a minha história favorita. Em termos de qualidade, eu acho que a qualidade do material é muito boa. A edição é resistente, não tem problema de soltar capa, soltar folha, soltar blocos de papel. Uma única coisa que vale ressaltar é que neste arco de 6 edições, pelo menos 3 tiveram problemas nos balões de fala. Então, cabe aí como um feedback para melhoria nos próximos. Que tipo de erro nos balões de fala? Palavras faltando letras trocadas. Por exemplo, nessa edição aqui, se eu não me engano, acho que é nessa, tem um erro de grafia na palavra flecha que tá como fecha. Então, beleza, dá para passar? Dá para passar, mas num arco só foram 3 edições com erro. Então aí eu tive que comentar, não deu para deixar passar totalmente. Mas nada que desabone a qualidade do material e a qualidade da história do roteiro como um todo. Lembrando que o roteiro do Mauro Bozelli, desenhos do Michele Rubini, capa do Maurício Dotti. Esta edição ela foi lançada na Itália em setembro de 2020 e no Brasil em dezembro de 2020. Então é uma edição aí bem que recente ainda. Falando do material que eu vinha falando em todos os reviews, a capa é em um papel couché em alta gramatura semelhante a um papel cartão, né, o desenho do Maurício Dotti. R$ 15,90 é o custo da edição. O miolo dela é em papel off-white, que é semelhante a um papel jornal um pouquinho mais grosso. Beleza? Como você deve ter percebido nesta edição, o título dela é Nas Mãos da Lei. E se você está acompanhando estes reviews ou se você tem lido os volumes anteriores, dá para entender, não vai ser spoiler, e é difícil falar desta edição fechando um arco sem dar muito spoiler, mas dá para entender que, como o Tex ele vinha sendo caçado pelo agente federal, finalmente eles vão se encontrar. E como é que se dá este encontro? O Carswell, que é o agente federal, ele localizou o Capitão Payne, que tinha sido dado como morto, e ele está conduzindo o capitão de volta ao acampamento militar. Neste trajeto, eles são surpreendidos pela uma tribo indígena que é os Miccosukis, e esta tribo ataca o capitão e o agente federal, e a coisa ficou feia para eles, e a vida do agente federal ela vai acabar sendo salva por quem? Adivinhem? Isto mesmo, pelo Tex. Então, finalmente eles vão se encontrar, e esse encontro ele se dá justamente com o Tex salvando a vida do Carswell.
e aí faz com que o agente federal ele mude a sua visão sobre o Tex. Ele até então achava que o Tex ele era um fora da lei, assassino e agora desertor. E ele passa a enxergar o Tex como um homem valoroso e justo. Para ajudar, para endossar essa visão positiva que agora o capitão, o Carswell tem sobre ele, né, o agente federal tem sobre o Tex, para endossar essa visão, teremos depoimentos positivos sobre o Tex partindo do Capitão Payne, dos Seminoles, inclusive do líder deles, que é o Olata, e dos soldados americanos que foram colegas de exército juntamente com o Tex. Isso faz com que o Carswell ele fique convencido cada vez mais do caráter positivo do Tex e enxergue como o verdadeiro vilão, como o mau caráter da história, o Tenente Fairfax. Fairfax que inclusive vai ter um fim trágico no pântano, quando ele está fugindo, porque uma vez que ele foi praticamente desmascarado pelo agente federal, ele foge pelo pântano ajudado pelo Lu, e lá ele vai ter um fim trágico. O Tex então, como ainda é um procurado, um fora da lei procurado pelo estado do Texas, ele vai ser conduzido até o Texas pelo agente federal para que lá ele seja julgado. E aí nós temos uma reviravolta na história de forma extremamente positiva para o nosso herói. E a história ela termina com esse desfecho positivo. Também teremos explicações do que acontece com o exército americano e com o exército Seminole. A história ela se encerra de forma positiva para todo mundo, mas para saber o que de positivo que vai acontecer, somente se você ler esta história até o final. Se interessou em fazer a aquisição dela ou de qualquer outra história que você viu ou não review por aqui, deixo sempre o link da Amazon na descrição, onde comprando você ajuda o canal a fazer mais reviews como esse, inclusive de outros personagens da Bonelli, que agora para 2021 o intuito vai ser este. Então se puder, para você não mudar nada, mas para a gente ajuda bastante, se você puder, faça a aquisição por este link. Na descrição também tem o link do WhatsApp, onde eu sempre divulgo promoções destes e de demais quadrinhos na Amazon, ou onde estiver numa condição mais positiva para as aquisições. Segue também lá no Instagram, que é o @6quadrinhos. Se você gostou, não esquece de deixar o like, comentar, curtir, compartilhar, né, o velho jabá. Isso ajuda bastante para que o vídeo ele chegue para aquelas pessoas que já gostam do nosso herói conhecer o nosso canal, ou para aquelas pessoas que ainda não conhecem conhecer o nosso herói. Então por hoje é só e até mais.